Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de História dos Hebreus, ok? Já falamos acerca da libertação do povo do cativeiro egípcio, falamos acerca da peregrinação deles ao longo do deserto do Sinai, tá? Os 40 anos de peregrinação, com a transferência da liderança de Moisés para Josué, tá ok? Então a entrada deles na terra de Canaã, com a invasão daqueles reinos que estavam primeiro do lado leste, tá certo? Com a queda de Bassã, do reino de Sion e Og, amorreus, e o período que eles permaneceram ali na parte do oriente ao Jordão, até o momento em que Deus, falando com o seu líder, falando com Josué, manda ele que passe o Jordão, intervém nessa situação, parando as águas do Jordão, quando eles então atravessam em terra seca e passam a exercer a dominação sobre o lado ocidental, né? Eles vão dominar as terras, vão expulsar aqueles antigos habitantes da terra, só que isso num processo bastante gradual, um processo que vai levar muito tempo até que Israel se estabeleça de fato como um povo dominante sobre aquela região. Eles vão conviver ainda durante muito tempo com resquícios desses povos que habitavam naquela região e que oferecem resistência à dominação de Israel. Então Israel vai gradativamente se instalando nas regiões, tomando posse de terras, se estabelecendo, até que pela época da monarquia instituída, primeiramente com Saul e depois a dinastia davídica e futuramente a divisão com os dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, é que Israel de fato vai ser dominante na região, vai ser a nação que vai controlar toda aquela região. Quando então terão problemas com outros povos, né, com outras nações dominantes, mas então já terão dominado a região, já terão tomado daqueles povos que antigamente habitavam ali. Então nesse processo gradual de estabelecimento na terra e de dominação, de conquista dessas terras, desses povos que habitavam lá, nós vemos aqui o período dos juízes nos descrevendo quais foram as situações e como pode ser pintado um quadro aí desse período, tá? O quadro que o livro dos juízes apresenta para nós é um quadro de bastante instabilidade. Na verdade, há uma fragmentação política, tá? E há bastante instabilidade devido à ausência de um governo central. Então o que nós observamos na aula passada, quando falamos daquelas instituições que podem nos explicar um pouco o funcionamento de Israel, logo que entra na terra, nós vimos aí as teorias, tá? As teorias que tratam aí do modo como Israel adentrou em Canaã, a teoria da conquista, que aliás é a que gosta de testemunho dos textos bíblicos, é o que a ortodoxia defende, é o que nós acreditamos, a teoria da conquista, que Israel se movimentou em um bloco, sendo liberto da escravidão do Egito, peregrinando pela terra até tomar posse da terra de Canaã. Mas há outros pontos de vista apresentados, como por exemplo a teoria da migração e a teoria da revolta, né? A teoria da migração diz que foram levas e levas de pessoas que foram saindo, deixando as terras do Egito e migrando para a terra de Canaã, se estabelecendo e futuramente tomando o controle da região. E a teoria da revolta diz que Israel, na verdade, contou com revoltas internas de outros povos que estavam insatisfeitos com as dominações que haviam naquela região. Então houve uma revolta, uma guerra civil, vamos dizer assim, dentro da região da Palestina, que foi favorável a Israel no sentido de se aproveitar da instabilidade política. Mas são teorias que podem até acrescentar alguns detalhes, mas aquilo que é de mais relevante, aquilo que é de mais importante, é aquilo que está narrado nas Escrituras e que dá muito o quadro de uma conquista, na verdade. De uma conquista, de um deslocamento de uma massa popular que estava submetida à escravidão no Egito e que, sendo liberta dessa escravidão, invade a terra de Canaã e conquista toda aquela região. Então, dando continuidade dessas situações,
Temos então a libertação, a peregrinação e a entrada na terra com o estabelecimento. E esse estabelecimento de forma gradual. E esse estabelecimento gradual que se deu pode ser bastante demonstrado quando se observa o período dos juízes. E o período dos juízes, nós vemos aí uma organização um tanto frágil. Uma organização tanto frágil do sistema de governo de Israel na terra. Nós vemos, por exemplo, as instituições que lá foram estabelecidas, como por exemplo a competência da Liga das Tribos, tá? A Liga das 12 tribos, a tribo de Levi é uma tribo sacerdotal, então a Liga das 12 tribos, cada cabeça de tribo, né, com um poder de decisão dentro desta liga, e uma organização, vamos colocar dessa maneira, uma organização judiciária, instituída por Moisés durante a peregrinação, primeiramente através do conselho de Jetro, né, o seu sogro, que observando a prática dele de julgar o povo do amanhecer até a noite, viu tanto que havia um desgaste dele, quanto havia uma insatisfação do povo por não ser possível ele atender a toda a demanda. Então Jetro traz essa ótima ideia de instituir um grupo de auxiliares a ele, que a eles fosse concedida a autoridade para julgar dentro dos seus departamentos, julgar dentro da sua tribo, tá ok? Então este grupo é instituído durante a peregrinação e Deus dá o seu aval a este grupo, tanto que tira do espírito que está sobre Moisés e coloca sobre eles, sobre aqueles anciãos, tá certo? E esses anciãos, quando esse povo adentrar a terra, vão constituir, vamos dizer assim, o Supremo Tribunal dentro dessa organização tribal de Israel. Então temos aí a Liga das Tribos, cada tribo tem um representante, esse representante tem um poder de decisão dentro dessa Liga das Tribos, e tem também essa instituição judiciária fundada por Moisés durante a peregrinação, que julga casos nacionais, que julga problemas de envergadura nacional, como por exemplo aquela situação ocorrida na tribo de Benjamim, em que indivíduos de Belial tomaram a concubina de um levita e estupraram aquela concubina, e de tal forma que ela veio a falecer, né? Foi uma barbárie que foi realizada por pessoas, por criminosos daquela tribo. Agora, o assunto foi de tal modo chocante, né? De tal modo escandaloso, que veio a se constituir num assunto não a ser discutido somente dentro da tribo. Foi de competência nacional, principalmente porque aquele levita, ele mandou um recado muito claro a todos os cabeças de tribo para que intervissem naquela situação. Então, uma vez que a situação se tornou um assunto nacional, fugiu da competência da tribo. E reunindo-se então a Liga das Tribos, e com o auxílio também deste órgão judiciário, esse órgão de julgamento fundado por Moisés, tomou-se a decisão de uma retaliação muito severa à tribo de Benjamim. De tal forma severa que quase levou à extinção da tribo, né? Então foi tomado inclusive medidas depois para normalizar a situação, para que não fossem prejudicados com a extinção da tribo de Benjamim. Então você vê um exemplo de como acontecia o governo na época da Liga das Tribos, né? Na época do período dos juízes. Então você vê um governo bastante fragmentado e que depende de um conselho nacional para tomar as decisões, o que torna um tanto lento, um tanto ineficaz, né? Acaba que algumas tribos têm que resolver os seus problemas internos sem o auxílio nacional. E muitas das vezes, quando não conseguem resolver, esse auxílio nacional acaba tardando, né? Acaba tendo uma reação tardia, uma resposta ineficaz e não tão rápida, o que vem a causar prejuízos futuramente a todas as demais tribos. Então você vê ao longo da história desenvolver-se nações que estavam disputando com Israel a hegemonia da região e que vão causar muitos danos a Israel, a nação da Síria, tá ok? Os amorreus que foram expulsos da terra, mas que frequentemente retornavam para tentar uma reconquista, os árabes, que eram normalmente peregrinos, que eram nômades na região e que invadiam periodicamente a região também para fazer saques. Então essas situações de ameaça ao território
não tinha uma resposta rápida por causa dessa instituição fragmentária que dependia de um Conselho Nacional de se reunir, tomar uma decisão e dar uma resposta. Com isso, mostra a ineficiência desta forma de governo que foi praticada nesta época. Então vemos aí, por exemplo, a competência da Liga das Tribos, a competência da tribo, tá? O Shebet, que é chamado Shebet, e a tribo é chamado os juízes que governaram na época sobre esse Shebet é chamado Shafat. Então os Shafat são líderes carismáticos que são levantados em cada tribo. E esse líder pode estar à frente de uma tribo, dentro ser levantado a partir de uma questão, de um problema individual daquela tribo, ou ser líder sobre algumas tribos. Dificilmente um líder nacional. Alguns foram, como Samuel, por exemplo. Mas dificilmente um líder nacional. Geralmente um líder local, ou um líder que extrapola um pouco os limites da localidade. Que reúne algumas tribos em torno do seu nome para dar resposta a uma situação de dominação, a uma situação de ameaça, né? Uma situação de agressão a um território de Israel. Mas geralmente era algo mais local. Competência das tribos, tá ok? E a competência da associação protetora, bem como a competência da casa do pai. Então vimos aí esta forma de organização. As 12 tribos, que são o Conselho Nacional, né, um órgão judiciário ligado a ela, tá ok? E desse órgão pode ser subdividido nas tribos, na organização de cada tribo. A tribo é constituída por várias associações protetoras, algumas associações protetoras, que por seu lado podem ser divididas em casa do pai. Então a casa do pai é a parte mais, a parte nuclear, né? A parte do núcleo daqueles pequenos grupos. Então vemos a casa do pai com um líder, né? O patriarca da família e as pessoas, parentes que estão associados a ele. Essa pequena organização já é responsável por algumas instituições, já é responsável por algumas tomadas de decisão. Algumas casas do pai reunidas constituem uma associação protetora, que também toma algumas decisões, também tem algum poder, tem uma certa influência. E essas associações protetoras reunidas constituem a tribo. Então a tribo de Dan, ela pode ser subdividida em algumas associações protetoras que estão ligadas a algumas regiões daquele território daquela tribo, e essa associação protetora, por seu lado, é subdividida em casas do pai. Tá, ok? Então essas são as subdivisões desta organização, desse período de Israel. Nós vemos, por exemplo, nisso, podemos fazer uma analogia às subdivisões que vemos nos estados modernos. Então temos o país, né, o estado como um todo, temos o estado. Dentro do estado temos dentro do país, né, temos os estados.